2, 3. Devido a uma certa descredibilização dos partidos políticos, estamos a assistir em Portugal a um fenómeno novo, que é o fenómeno dos independentes. Eles começam a surgir, sobretudo, a nível das juntas de freguesia, mas também já há independentes a concorrer a câmaras municipais. Muitos deles não são verdadeiros independentes. São ressaibeados dos seus partidos que os puseram de lado e, por ambição de poder, resolvem fazer uma candidatura paralela, quanto mais não seja para destruir a que foi nomeada pelo partido, ou talvez para poderem ter assento na Câmara e ganharem alguns tostões. Também tem as suas clientelas. Mas, neste caso, vamos falar com um candidato, Francisco Mendes, de seu nome, que vai ser candidato à Câmara de Santarém e que é genuíno. Ele aparece na ribalta política, sobretudo através do movimento Mais Democracia. Está aqui connosco para explicar por que linhas se cose e por que linhas vai cozer Santarém. Muito obrigado, Francisco Mendes. Não sei se da apresentação se te apresentei mal, à tua disposição para te reapresentar, se preferires de outra maneira. Não, penso, António, que apresentaste muito bem. Antes de mais e mais uma vez, quero agradecer-te a disponibilização deste espaço para o Mais D e, neste caso em particular, para a candidatura à Câmara de Santarém. Como é que tu apareces em Santarém? Bom, eu, como sabes, eu sou ou vivo em Santarém há 20 anos. Portanto, obviamente que entrando num projeto autárquico, esse projeto deveria ser sempre em Santarém e só assim ele faria sentido. Aliás, é também uma postura do Mais D que as candidaturas que sejam apresentadas por pessoas que sejam recenseadas, portanto, que vivam ou pelo menos que trabalhem nas respectivas zonas. Aliás, esta é também uma das posições do movimento do Grilli em Itália, que não consente que os seus candidatos andem a girar pela Itália toda. Eles têm de ser candidatos dos distritos, ou dos concelhos, ou das províncias de onde são originais. Aqui em Portugal é que há esta originalidade. Uma pessoa que é de Setúbal é capaz de ser candidato por Trás-os-Montes. E vice-versa. Isso tem acontecido muitas vezes e depois vemos, falando agora até também da Assembleia da República, que os deputados, nesse caso, depois não defendem propriamente ou não conhecem sequer a realidade de muitos concelhos e de muitos distritos. Ora bem, mas vamos ao teu caso. Sim, senhor. Em Santarém, a questão surgiu pela necessidade que víamos de apresentar uma candidatura independente, dado que não nos revíamos, ou um grupo de pessoas de Santarém não se revia minimamente nas que já se perfilavam. E então aí surgiu essa ideia. É claro que a ideia de ser eu o candidato, ou de eu ser o candidato a Presidente da Câmara ou cabeça de lista, não foi imediata, foi surgindo e foi a escolha natural, pelo menos na opinião de muitas pessoas desse movimento, depois de ter havido alguns contactos para a formação dessas mesmas listas. Ora bem, tu surges, portanto, como um candidato de um grupo de independentes também, à Câmara de Santarém, depois de se ter feito uma espécie de escrutínio entre as pessoas para ver quem seria o mais acertado. Exatamente. Esse escrutínio foi no âmbito da democracia participativa que o Mais D tanto defende. Só não foi, desculpa de brincar um bocadinho, só não foi uma grande democracia para mim que me senti quase compelido a aceitar este desafio. Mas com muito gosto hoje em dia. Mas isso já é um teu problema pessoal, não é um problema político. Não, minimamente. O problema político é a forma como se faz esse escrutínio e essa escolha. Por exemplo, os italianos fizeram muito isso pela internet. Nós ainda não estamos habituados. Em Portugal, no caso de Santarém, foi boca a boca? Foi uma reunião geral? Como é que isso se deu? Não foi propriamente escrutínio, como estás a dizer, foi uma coisa quase que natural. Foi surgindo de diversos e-mails, depois disso então fizemos uma reunião razoavelmente alargada e daí é que surgiu a intenção das pessoas mesmo de o cabeça de lista pelo menos ser eu. Já para além do cabeça de lista tens de ter equipe. Já estás a pensar na equipe para pôr online primeiro e depois para ela própria se apresentar ao povo? Temos parcialmente essa equipa feita, não ainda concretizada em definitivo e portanto é ainda cedo para falar. Está em aberto ainda. Está em aberto ainda. Ora bem, quais são os pontos principais das vossas linhas que suponho vão ser apresentadas ao público muito em breve? Vão ser apresentadas no dia 11, a apresentação pública da candidatura é no dia 11 às 19 horas na Casa do Brasil, em Santarém. Que é uma segunda-feira. Que é na próxima segunda-feira. Portanto, já na próxima segunda-feira, logo a seguir este programa estar no ar. Exatamente. Portanto, para alguns vai ser, para outros já foi, conforme as pessoas que estiverem a ouvir isto. Exatamente, conforme a altura em que nos ouvirem.
E, portanto, aí vamos apresentar então um documento que será um rumo para Santarém, onde definiremos as grandes opções, os grandes compromissos, os principais compromissos da nossa candidatura. Mas perguntavas-me o que é que nos distingue, ou quais é que são, muito em resumo e do que se possa já adiantar, quais é que são esses propósitos. Uma questão que já falaste, e essencial, completamente essencial, é uma candidatura completamente independente de partidos. Como tu dizias e muito bem, a maior parte das candidaturas independentes surgem da cisão de partidos, surgem com o rótulo, pelo menos, de um partido, mesmo quando as pessoas são razoavelmente independentes, surgem com esse rótulo porque é muito mais fácil concorrer dessa forma, não é necessária a recolha de assinaturas que os grupos de cidadãos têm de fazer. Mas a nossa é completamente independente e é muito engraçado porque é a primeira vez que isto acontece em Santarém. Na história autárquica de Santarém nunca houve uma única candidatura independente, uma única candidatura que não tivesse o tal rótulo de partido. Depois, como já falámos também, a democracia participativa é ponto assente para nós. E isso não só propriamente na altura da campanha eleitoral, mas também depois. Portanto, a participação, que tem existido pouco em Santarém, como em muitos outros concelhos, a participação dos cidadãos nas decisões, quer na feitura e na elaboração do programa, quer depois, se tivermos um bom resultado como esperamos, na gestão autárquica, será determinante. Depois também, isto é um problema um pouco mais específico de Santarém, mas creio que não só, a questão da comunicação e da informação. O relacionamento com os técnicos, com os funcionários da Câmara, tem que ser completamente alterado. Tem que haver uma relação muito mais próxima. E isto também em relação, obviamente, com os cidadãos. Muito importante, e este tema que agora vou referir será desenvolvido em 2 compromissos que apresentaremos no dia 11, mas essencial é o trabalho conjunto da Câmara com todas as forças vivas da cidade. E estou a falar desde ensino, a associações recreativas, culturais, todas as forças interventivas na sociedade. Isso, sobretudo, também porque nós em Santarém não vamos poder prometer obra física, obra material. Com significado, pelo menos. E porquê? Santarém é um dos concelhos mais endividado. Para teres uma ideia, a dívida atual de Santarém supõe-se que andará nos 92 milhões de euros. Para teres uma ideia do que isso significa, o orçamento para este ano da Câmara é de 78 milhões. Portanto, a dívida é bem superior ao orçamento deste ano. E por isso temos que ter como propósito muito importante a redução dessa dívida. Pela despesa, obviamente. Ou então consultar a Troika. Por isso, temos que propor obra que não exija, importante, mas que não exija grandes despesas, grandes gastos, portanto. E aí é essencial que a Câmara tenha um papel coordenador, um papel conciliador, um papel de abertura de portas para trabalhar em conjunto com essas tais forças vivas da cidade e do concelho que eu te falava e que é, quem conhece Santarém sabe, completamente o contrário do que tem acontecido nos últimos anos. E isso é transversal aos partidos. Aconteceu nos tempos do PSD, como aconteceu muito anteriormente no tempo do PS também. Portanto, o que eu bem percebo é que vocês vão reiniciar um diálogo com a população através das instituições que são mais representativas e, por outro lado, tentar criar parcerias com várias dessas instituições para levarem a bom cabo o vosso projeto sem terem grandes despesas. Muito bem descrito. Ok, vamos passar a uma outra questão que tem a ver com o que é que vocês desacreditam do que foi feito antes. Já vimos que há uma dívida que, por visto, foi feita pelo Moita Flores, que aparentemente deixou tanto trabalho feito. A dívida, começando por aí, a dívida já existia anteriormente. Também já vinha do PS. Já vinha do PS, do tempo do PS, como a maior parte das pessoas saberão. O PS governou a Câmara durante quase 30 anos. A dívida que vinha do tempo do PS supõe-se que andará, isto não é muito certo, mas que andará à volta dos 50 milhões de euros. Foi duplicada ou quase duplicada realmente nesta nova gerência, nos 8 anos do PS. Mas também esta questão de gerir de outra maneira obriga a uma nova gestão do pessoal da Câmara que está viciado nessas estruturas e nessas formas de comportamento. Como é que vocês podem resolver isso? Têm que dispensar muitos assessores que estão nas câmaras e que são só boys dos partidos. Os que não fazem parte propriamente do quadro
e, portanto, e que foram e que estão lá por nomeação, obviamente toda essa situação tem que ser revista. O que tentaremos, relativamente aos quadros da Câmara, e que são enormes para a dimensão do Conselho, estamos a falar de cerca de 1.200 pessoas. Para terem uma ideia, o Conselho tem aproximadamente 60 mil habitantes. Sem falar em cavalos e touros. Desculpa? Sem falar em cavalos e touros. Exatamente. Portanto, estamos a falar de pessoas. Importantes. Também são importantes, mas estamos a falar, lá em Santarém. Estamos a falar de pessoas. Portanto, os quadros da Câmara são em grande número, mas o trabalho essencial será o de motivação de pôr essas pessoas, francamente, a trabalhar. Mas para isso é necessário que seja feito um grande trabalho de motivação das pessoas. Uma grande proximidade com esses funcionários e deixar-nos de o que tem acontecido ultimamente e que já acontece há muitos anos, deixar de fazer em outsourcing, deixar de fazer fora o que pode muito bem ser feito dentro, e Santarém tem bons técnicos para fazerem a grande parte dos trabalhos. Posso dizer, por exemplo, o que está agora muito na moda a falar, a candidatura para o PAEL, o projeto foi feito fora, custou cerca de 55 mil euros, e os técnicos da Câmara, foi chumbado a primeira vez, mesmo sendo feito fora, ou se calhar por ter sido feito fora, e os técnicos da Câmara estariam perfeitamente habilitados a fazer esse trabalho. Sem ser com custos especiais. Sem custos adicionais. Bom, creio que provavelmente haverá muito mais a dizer quando vocês já estiverem no campo, porque as eleições são em setembro, se não me engano, as eleições de setembro, portanto até lá vocês vão crescer, mas seria bom deixar aos nossos ouvintes alguma comunicação contigo para as pessoas que quiserem fazer perguntas ou quiserem alinhar neste projeto a poderem contactar. Qual é os dados que aqui ficam? Posso dar indicação do e-mail. O meu direto é francisco.mendes@maisdemocracia.org. Então, francisco.mendes@maisdemocracia.org. E o mais é com o mais ou com o não, mais extenso? Mais extenso. Então isso é bom que se saiba que é mais extenso, maisdemocracia.org. E pronto, caros ouvintes, esperemos que esta novidade vos interesse e que eventualmente possa ser copiada noutros concelhos, noutros distritos, mas de facto com a originalidade que esta candidatura tem e não com gente ressaibiada que traz os vícios dos partidos para estas novas independências que são, na verdade, novas dependências. Obrigado. Então, até à próxima.